Tudo bem com vocês? Meu nome é Milena Char, designer de interiores, e venho novamente falar sobre o mundo do design de interiores e do escritório de interiores. E hoje eu quero falar para vocês que a gente vai trazer um conteúdo, como sempre, para guiar vocês do zero a faturar mais de R$30.000 por mês com o seu escritório de design de interiores. Qual é o nosso tema hoje? O nosso tema hoje é como alcançar reconhecimento com seu próprio escritório de design de interiores. Seja muito bem-vindo no conteúdo de hoje. A gente vai começar a falar então sobre o reconhecimento profissional dentro da área de design de interiores e o que isso pode ser bom e o que tem também de ruim dentro desse mundo do reconhecimento profissional. E como a gente consegue, como que a gente pode chegar nesse reconhecimento profissional. A primeira coisa que eu falo sempre é que o reconhecimento profissional, ele nos ajuda no nosso crescimento no nosso escritório. Então, a partir do momento que você começa a ter um reconhecimento profissional, a gente começa a ter um reconhecimento profissional, a gente também começa a desenvolver o crescimento do escritório da gente. Então, isso é muito importante para a gente ter em mente que o reconhecimento profissional, ele é um aliado para fortalecer o seu crescimento, né, o crescimento do seu negócio. E também porque eu vejo e penso que o crescimento profissional, ele motiva a gente, né? Ele nos torna mais motivado para conquistar o nosso mundo, o nosso espaço no mercado de trabalho. E isso é muito importante, porque é através dele que a gente promove conquistas, né? A gente consegue buscar conquistas com o nosso escritório de interiores. Então, o reconhecimento profissional, ele é muito válido e a gente pode sim chegar na nossa carreira profissional e ser reconhecido sim. Outra coisa que eu costumo dizer, né, de benefícios de um reconhecimento profissional na área, a segurança para o seu cliente. Quanto mais reconhecido profissionalmente, mais você passa segurança para o seu cliente, mais você mostra o quanto você está bem posicionada no mercado. E tudo isso fortalece o seu escritório, fortalece a sua marca, fortalece também a sua equipe. Eu falo, inclusive, né, que os colaboradores, quando a gente tem uma marca fortalecida, eles nos ajudam a buscar melhores resultados. Porque quanto mais você está num propósito, mais está envolvida e mais você tem reconhecimento no mercado, mais as pessoas querem trabalhar com você, querem ter um projeto seu, querem estar com você nesse processo de trabalho. Então, o reconhecimento profissional, sim, ele é muito importante para o seu escritório, para o seu crescimento profissional. Mas esse reconhecimento profissional, a gente tem que tomar um pequeno cuidado, porque ele também não garante bom trabalho. A gente teve há um tempo atrás, quando a gente começou, a gente acompanhava outros profissionais e tal. E aí a gente acompanhava alguns profissionais que aqui na região eram super renomados e muito reconhecidos, né, com o seu escritório. E aí quando a gente via algum profissional que trabalhou com eles ou que traziam alguma, né, vivência ou é um colaborador que veio trabalhar conosco, a gente ficava triste, porque a gente via que aquele profissional ele tinha um reconhecimento no mercado, porém o trabalho dele não era de qualidade. Então você tem que pensar também, né, qual que é a sua filosofia de crescimento, de posicionamento no mercado e se é só status, o que você almeja com o seu escritório. Muitos escritórios aqui em Blumenau, na região, a gente tem visto isso, que tem nome no mercado, que já estão há anos no mercado e não entregam um trabalho de boa qualidade. Então, eles são reconhecidos por um certo tempo. Quando o cliente entra, conhece o trabalho, o que acontece, né? Aos poucos eles vão perdendo essa credibilidade, porque o processo deles também internamente não é tão bom assim. São profissionais que já estão há muito tempo no mercado.
mas conheço profissionais que estão aí há 3, 4 anos e já estão com um super reconhecimento no mercado, e alguns profissionais inclusive que já são referência no seu mercado e alguns nichos de trabalho. Então tudo isso são coisas que você tem que pensar lá quando eu falo em montar o seu escritório, é pensar já no início da sua carreira. O que você quer para o seu escritório? Como você quer ser reconhecido no mercado profissionalmente? Então, a gente tem que já começar a amadurecer essa nossa ideia, e até a live de hoje vai ser uma sequência de lives, né? Na semana toda eu vou fazer todos os dias live, para que você entenda, e cada dia eu vou trazer um assunto que me trouxeram que foi dúvida, um assunto que foi importante, que vai ser importante para você poder desenvolver e para você poder chegar ao objetivo de começar a trabalhar com um escritório de design de interiores, tanto em home office como, né, um escritório físico. Enfim, eu quero que você entenda como reconhecimento profissional é uma coisa que a gente vai construindo, só que a gente tem que ter muito preparado, pensar muito bem nisso. Qual que é o reconhecimento? Como você quer ser reconhecida no mercado? Então você tem que ficar muito atenta a isso, né? Porque nem sempre o reconhecimento ele vem aliado a bom trabalho, ou um bom desenvolvimento de projeto, ou uma boa criação, ou uma boa gestão. Você tem que começar a avaliar como você quer que o seu escritório seja reconhecido no mercado de trabalho, com projetos bem desenvolvidos, né? Começar a amadurecer isso para que você entenda que quando você começar a abrir pensar no seu escritório, na abertura do seu escritório, como você trabalhar, tudo isso interfere daqui um tempo. Então, essas questões são importantes sim para a gente pensar. E eu falo que o reconhecimento profissional, ele te ajuda numa baita etapa do escritório, que eu penso que é uma das mais importantes, que é a captação de clientes, né? A captação de novos negócios. Por quê? Eu tô com a minha colinha, tá? Porque tem bastante coisa para falar para vocês e aí eu não posso esquecer de nada. As pessoas, elas te buscam como referência. Então, quando você tem um trabalho bem desenvolvido, ou você determinou o seu nicho, ou determinou como você quer ser reconhecida no mercado de trabalho, o cliente ele vai atrás desse profissional. Então, automaticamente isso te ajuda a vender mais e ajuda a captar mais clientes, porque você pode inclusive desenvolver um programa, um projeto, um novo projeto de marketing para te direcionar para esse caminho que é onde você é especialista, onde você é reconhecida. Isso é muito importante que vocês entendam. O reconhecimento profissional ele te ajuda inclusive a captar clientes, e aí você tem sim que pensar nisso, você tem sim que pensar como que você quer ser reconhecida no mercado de trabalho. Aqui na região a gente tem alguns profissionais, e um deles que eu cito com muito orgulho. Conheci eles pessoalmente em alguns eventos, mas nunca tive um contato. Mas sabe quando você começa a sua profissão e você tem aquele profissional que você admira? E aqui a gente tem o escritório do Maurício Kirsten Interiores. Quando eu comecei e a gente falava em design de interiores, ele já estava lá no mercado com a bagagem dele de anos, e hoje ele ainda continua no mercado. E é um cara super reconhecido na região e fora, inclusive fez lojas de marcas conceituadas. E o trabalho dele, pelo que eu conheço e que nunca me chegou diferente, né? A qualidade do trabalho dele. Então, eu já o admirava quando eu era recém-formada e ainda continuo admirando, porque o trabalho dele é um trabalho muito diferenciado, tem uma pegada muito, um olhar muito especial para o design, né? E também para as peças de design. E isso valoriza e tem uma pegada firme, ele é reconhecido por esse trabalho, a gente acompanha ele, assim, vê que tem um trabalho bem diferenciado, assim como outros profissionais também. Então, todo esse reconhecimento faz com que você tenha admiração de outras pessoas, que te traz outros benefícios como colaboradores que querem vir trabalhar com você
e que querem entrar nesse mesmo propósito. Tudo isso é gratificante e tudo isso motiva a gente a continuar a melhorar nesse processo, nesse trabalho, né? Temos outra profissional que eu posso citar aqui também, eu já marquei ela inclusive no meu Instagram, que eu fui numa loja, vi um trabalho lindo que ela fez, que é a Magda Ribas, né? Eu acompanhei uma loja que a gente indica clientes e ela tem um trabalho maravilhoso. Ela é reconhecida por esse diferencial, esse trabalho em projeto comercial, tá bem voltada, né, para esse projeto comercial e tá muito legal e eu gosto bastante do trabalho dela também. Então, para vocês entenderem que a gente, como profissional, também tem os arquitetos que são os designers, arquitetos que são renomados e que a gente também tem um olhar especial para eles, né? Se vocês quiserem deixar um comentário, hoje eu estou falando sobre reconhecimento no escritório, e às vezes vocês tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar alguma coisa sobre esse reconhecimento, se quiserem falar comigo sobre qualquer assunto, né, que tenha essa referência, vocês podem ir comentando e me perguntando, porque a gente vai conversando. Aí você também deve se perguntar assim, mas eu sou recém-formada e não tenho reconhecimento ainda no mercado de trabalho. Como que eu vou fazer isso, Milena? Porque eu acabei de me formar e não tenho nem ideia de como que eu posso ser reconhecida profissionalmente. Bom, eu também não era reconhecida profissionalmente quando eu me formei, né? E a maioria das pessoas não são reconhecidas, a não ser que ela venha já com uma bagagem, com uma história familiar, um nome forte na cidade, uma família que já tem um escritório de design de interiores conceituado, renomado. Então, daí tu já vens com uma bagagem por trás de ti, mas a maioria dos profissionais não, eles vêm da sua luta, da sua busca, né, pelo reconhecimento. Então, eu sou formada, como que eu vou chegar até um reconhecimento profissional? Bom, eu sempre digo assim, primeiro você tem que plantar um bom trabalho. Se você não plantar um bom trabalho, esse reconhecimento ele não vai chegar. Então, você tem que, primeiro de tudo, plantar um bom trabalho. Um bom trabalho desde o início do seu escritório. Você tem que ter em mente que esse bom trabalho é o que vai te trazer o reconhecimento profissional. Esse bom trabalho é que vai fazer você ser diferenciado no mercado, né? Então, você primeiro de tudo tem que pensar que um bom trabalho tem que ser sim fundamental para o seu escritório. Não só para você, como toda a sua equipe. Ela tem que levar o seu nome junto. Então, você tem que pensar como você quer ser reconhecido no mercado e como você quer se posicionar no mercado. E em cima disso, desenvolver um bom trabalho. Mas eu ainda não pensei nisso, não sei o que fazer, como que eu vou fazer, não sei nem por onde começar. Bom, a primeira dica para você é: vai entrar no mercado de trabalho como designer de interiores? Estuda um nicho. Pensa um nicho que você pode entrar e que você gostaria de trabalhar. Foca nesse nicho, vai pesquisar sobre aquele trabalho, vai pesquisar, vai conhecer, vai entender. Foca e cria metas para você. Milena, eu não tenho escritório, né? E ainda nem comecei, não tem como ser renomado, que é uma das perguntas que a gente recebe bastante no direct, por e-mail. E, eu não sou reconhecida no mercado de trabalho, como que eu vou fazer? Eu também nunca fui reconhecida no mercado de trabalho quando eu comecei na profissão. Eu também comecei do zero, eu comecei plantando sementes e hoje eu estava aqui com uma consultora interna para que a gente possa avaliar o nosso crescimento profissional, como estruturar, como a gente se reposicionar no mercado. Hoje eu tenho novas metas, tenho novos objetivos e aos poucos a gente vai moldando isso para vir esse reconhecimento com esse novo propósito, que já é diferente do meu propósito inicial. Então, sim, você pode e deve se preocupar com seu reconhecimento profissional e você tem que pensar como que você poderia fazer isso. Então, a primeira coisa que eu falo é: não se apegue a não ter nome forte no mercado, né? Quando eu falo assim, nome forte no mercado. Porque ele é filho de fulano de tal, uma família conceituada na cidade.
Ah, porque ele tem o pai dele que é arquiteto e é o bambambam da cidade. Ah, porque eles têm uma construtora de alto padrão e aí por isso eles são renomados. Gente, muitos profissionais que trabalham na área não tem ninguém por trás deles para dar esse suporte, para esse reconhecimento. É um trabalho que vem de formiguinha, é um trabalho que vem de passo a passo, em que você precisa saber como desenvolver, como fazer para ter o seu reconhecimento profissional. Isso é muito importante, né? A gente está falando aqui também sobre dicas, sobre passos. Eu queria dizer que a gente também está com no Telegram, a gente está com um grupo que foi bem focado para essa semana, né? Para essas semanas de live, para o aquecimento da jornada 30K+, que é do zero à liberdade financeira para vocês. Então, é uma semana de lives, né? São mais de 10 dias de live. Para o dia 25 a gente abrir aí um treinamento online gratuito para esquentar você e você começar a entrar nesse mercado de trabalho, que eu acho que é muito importante. Hoje a gente fala em reconhecimento profissional e vocês vão me perguntar assim, Milena, você, como começou? Eu comecei sem reconhecimento profissional. Eu era menininha tímida e que tinha medo e insegurança de começar. Eu era menina tímida que tinha medo de uma pergunta, por exemplo, sobre a máquina de lavar louça, onde colocar numa cozinha e como fazer o detalhamento disso. Todo mundo começa assim, só que a gente não pode deixar que isso incomode a gente. E eu falo que hoje, graças a Deus, nosso escritório é reconhecido por uma excelência na qualidade de trabalho, né? A gente hoje tem excelência no nosso trabalho. A gente tem uma grande qualidade que eu falo muito que a gente é muito dedicado, então a gente tem isso muito forte aqui dentro e os projetos muito bem desenvolvidos, principalmente detalhamentos, que é uma coisa que a gente preza muito aqui no escritório para que tudo dê certo na nossa obra. E aí a gente tem até uma frase que eu digo que é uma frase motivadora, né? Eu costumo dizer muito dessa frase, que é a paixão por inovar, a paixão pelo design. Quem nos procura sabe o nosso estilo. Quem nos procura e nos indica sabe que a gente tem capacidade para resolver aquele problema. Quem nos procura gosta da forma como nós projetamos e lidamos com o projeto. Então, isso é muito prazeroso, porque hoje a gente tem um alinhamento desse nosso cliente. Então, às vezes a gente faz na reunião, por exemplo, toda segunda-feira, hoje a gente teve reunião e treinamento com a equipe, e a gente fala muito disso, do propósito, como a equipe quer ser reconhecida, como o escritório quer se posicionar no mercado. E para isso a gente aqui está se moldando, e hoje a gente está com uma equipe muito alinhada para que chegue nesse reconhecimento profissional, que a gente está mudando um pouquinho aqui a filosofia interna. Por quê? Porque é a equipe que vai levar também essa essência do nosso trabalho. Então, o reconhecimento profissional, ele tem tudo isso. E aí eu costumo perguntar, né, sempre quando um profissional vem me falar que quer abrir seu escritório, que está em dúvida, que não sabe por onde começar, como fazer, eu sempre falo, qual é o seu sonho? Como você quer ser reconhecido no mercado de trabalho? Por qualidade, por processos, pelo alto nível de criatividade, pelo projeto diferenciado? Qual é o seu objetivo? Como você quer ser reconhecida no mercado de trabalho? Hoje realmente eu falo que é uma abertura, e para que você realmente comece a respirar e pensar com o escritório de design de interiores. Como que você pode ter essa paixão, como tudo isso daqui pode te fazer. Hoje eu estou aqui no meu escritório, onde eu e meu sócio construímos, com um grande orgulho de poder dizer para vocês que hoje a gente é reconhecido no mercado de trabalho, tem o nosso espaço físico, nós vivemos dele, abrimos mais um negócio através dele e vamos abrindo outros negócios através da Invento. Então hoje é muito prazeroso tudo isso que eu falo para vocês, né? Lembra daquilo da motivação?
O reconhecimento profissional, inclusive, te motiva a melhorar sempre, a melhorar processos, a crescer mais, para que a gente possa ter tudo isso. E aí, eu sempre falo, tenha metas. Qual é o posicionamento? Qual é a meta sua? Você escreva, pega um caderno e anota como que você quer ser reconhecida no mercado de trabalho. Você já pensou nisso? Você já pensou qual vai ser o seu diferencial quando você estiver desenvolvendo o seu projeto, montando o seu escritório? Pô, Milena, eu quero ser reconhecida por projetos diferenciados. Eu quero ser reconhecida pela qualidade dos meus processos internos. Eu quero ser reconhecida por trabalhar com o nicho infantil. Olha que interessante, tem várias coisas que você pode pensar para você começar a planejar esse seu crescimento e essa sua valorização profissional. Então, isso é muito importante. Tenha metas e defina elas. Quais são os seus ideais, os seus propósitos, né? Se você não tiver isso na sua mente bem definido, fica muito difícil você seguir em frente no seu caminho com o escritório de design de interiores. Eu sempre falo, o caminho ele é fácil quando a gente sabe como seguir. Quando a gente está entrando no mercado de trabalho, se a gente não tem um guia, algum modelo, alguma assessoria, alguém para te ajudar, uma pessoa motivadora, o caminho se torna difícil. E ele não é cheio de flores, não. Ele tem muitos espinhos no caminho. E você tem que estar atento a esses espinhos para desenvolver esse seu crescimento, né? Para desenvolver esse seu lado crítico, para ver onde sempre você pode melhorar. Eu sempre falo que não tem existe um jeito errado de começar o seu escritório, né? É não ter planejamento para o seu negócio. Então, primeiro você planeja o seu negócio para depois você abrir o seu negócio. Não saia aí sem pensar, sem amadurecer o seu escritório, sem pensar nas consequências. Abrir um escritório tem consequências. Esses 10 anos eu vejo gente abrindo, fechando. Por quê? Porque não tem mais processo, não tem cliente, não tem atendimento, não sabe qual é seu rumo, não sabe como captar cliente, não sabe para onde está indo, com quem vai, como vai. E não planejou, simplesmente abriu seu escritório e está indo, nadando conforme vai indo o barco, sem direção nenhuma, né? Eu sempre falo que o reconhecimento profissional, ele vem junto com o amadurecimento, ele vem junto com... vamos pegar um exemplo bem fácil, que vocês vão entender o que eu quero chegar. Você vai viajar. Hoje você decidiu que você vai fazer uma viagem lá em maio. Eu vou viajar em maio. Já estou programando desde agora essa minha viagem para maio. O que você vai fazer? Você não vai pesquisar o hotel? Você não vai pesquisar o caminho? Você não vai ver se nesse hotel tem café da manhã? Se ele tem almoço, janta, o que ele tem de lazer nesse local? Você não cria um trajeto para essa viagem? Você já não define quantos quilômetros vai até lá? Como que você vai ter que se organizar em casa? Se vai filho, não vai filho? Se vai levar cachorro, se não vai levar cachorro? Se você define uma simples viagem e você programa tudo isso, por que você não vai programar o seu negócio? Por que você não vai pensar nele antes mesmo de abrir? Pensar, inclusive, como você vai ser reconhecida no mercado de trabalho. Você começa a entender que você tem que pensar no seu negócio? Ah, eu estou quase me formando. Ótimo! Melhor momento para pensar. Aproveita que você está quase se formando, começa a montar a sua estratégia, pensar nas suas metas, no seu propósito, o que você vai precisar para abrir seu escritório. Quando você se formar, você está com tudo engatilhado para começar. Conheço profissionais que começaram até antes de iniciar, antes de se formar, porque já tinham apoio, foram trabalhar no escritório, trabalharam numa área. Então, tudo isso é importante para você. Eu sempre falo que, assim como a viagem, a gente precisa de um roteiro, que foi isso que eu acabei de explicar para vocês, né?
Se a sua viagem precisa de roteiro, o seu escritório também precisa de um roteiro. Então, a primeira coisa que eu falo para um reconhecimento profissional é criar metas. Crie as suas metas e os seus propósitos. E aí é em cima dele que você vai trabalhar todo o seu escritório para fazer ele engrenar e ele evoluir. Pensa nisso. Propósitos e metas. É com esses propósitos, é com essas metas que a gente vai conseguir evoluir no processo de iniciar a nossa profissão, iniciar o nosso escritório de design de interiores. Eu sempre digo que tem um caminho. E eu gosto muito de falar desse caminho e de falar desse passo a passo. Quem não abriu o escritório, é importante escutar isso, porque é através desse passo a passo que você vai começar a avaliar o seu mercado de trabalho e pensar como que você vai montar o seu propósito para chegar ao seu reconhecimento profissional. Eu tenho uma receitinha, eu falo que tudo isso é uma receitinha, né? Primeiro passo, quero que você pesquise 3 escritórios renomados da sua região. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua região e pelo menos 3, que eu acho impossível não ter no mínimo 3 escritórios. Você vai pegar da sua região, pesquisar 3 escritórios que você acha renomado. Ah, eu vi que eu acompanho o Instagram de tal pessoa e adoro esse pessoal aqui da região, porque eles têm um trabalho muito diferenciado, são focados nisso. Pesquisa esses 3 escritórios. É o primeiro passo que você tem que fazer para começar a mentalizar esse reconhecimento profissional, porque é com base no olhar no próximo que a gente consegue entender tudo isso. Então, a primeira coisa que você faz é pesquisa 3 escritórios da sua região, avalia como eles são renomados, no que eles são renomados. E aí eu vou dizer o seguinte, pega um caderninho e anota os pontos fortes desse escritório. Como assim, Milena, os pontos fortes? Bom, vou pegar aqui o escritório de fulano. Poxa, o projeto dele é super diferenciado e ele trabalha só com projetos contemporâneos. Eu vejo que ele é focado nesse nicho e só projetos de interiores de residenciais. Anota, projetos residenciais focado em projetos contemporâneos. Eu vi que esse arquiteto aqui, ele tem um alto padrão. Ele trabalha só com clientes do litoral de alto padrão. Perfeito, anota. Eu vi que esse escritório aqui, ele trabalha só com projetos comerciais. Anota. Por que anota? Porque você tem que começar a entender esse cara e qual é como ele é reconhecido. Leia os comentários, leia ele, estude ele. É um cara que você admira? Ótimo! Cola nele, avalia ele, sempre que tu tiveres oportunidade em algum evento que ele estiver, conhece o ambiente que ele desenvolveu. A gente tem muito as mostras, né? Casa Cor, aqui tínhamos a Mostra Sul, Sua Casa, enfim, ele sai em revistas. Entenda esse profissional e anota o que você acha dele, que é justamente depois o que as pessoas vão fazer de você quando você for reconhecido no mercado. Anotou? Agora você pega, que é o terceiro passo que eu falo, e veja como que você se identifica. Quais são os pontos dessa pessoa que você consegue se identificar com ela. Amadurece isso. Por quê? São através desses pontos e dessa avaliação que você consegue observar e você consegue fazer essa leitura desse profissional, você começa a entender um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho e começa a entender como as pessoas avaliam os outros profissionais e como eles vão te avaliar também. Então pensa comigo, se você conseguir avaliar 3 profissionais, levantar esse reconhecimento dele, como eles estão reconhecidos e posicionados no mercado, depois você vê qual você se identifica e começa a trabalhar isso em você. Porque você vai criar a sua meta.
o seu reconhecimento e você começa a se espelhar nesse reconhecimento. É muito interessante como tudo isso funciona, né? Pensa como que você gostaria de ser reconhecida, como você avaliou ele e trace a sua meta. É muito importante que vocês tracem a sua meta. Aqui alguém já tem metas definidas? Já traçou a sua meta? Já pensou como que vai ser o início dessa sua jornada no escritório de interiores? Como que você quer ser reconhecida no mercado de trabalho? É engraçado porque às vezes a gente faz essas avaliações e a gente não dá muita importância para essas avaliações. E aí depois com o tempo eu vejo que algumas pessoas que eu admirava naquela época, o desenvolvimento do meu escritório e a forma como eu trabalho são muito parecidas com as das pessoas que eu admirava, porque eu criei um vínculo, eu me identifiquei com essas pessoas, né? Então é isso que eu quero que vocês comecem a pensar, comecem a criar vínculos com o que vocês querem, com o propósito de vocês, com o reconhecimento profissional. E isso é muito importante. Vocês têm que começar a criar tudo isso na mente de vocês. Eu falo muito em mindset, falo muito em mente alinhada com propósito. E como você vai ser reconhecida no mercado se você não sabe onde você quer ser boa? Como que você vai ser reconhecida no mercado se você não identificou onde quer chegar? Como que você quer ser reconhecida no mercado de trabalho se você nem identificou o público que você vai atender? Você não traçou nada, não teve metas, não teve nada. Então é muito importante que vocês tenham esse olhar, esse olhar mais, né, mais focado para isso, tá? Façam esse reconhecimento desses profissionais, comecem a avaliar esses profissionais e vocês vão perceber que em algum momento tem alguma coisa deles em comum que você gosta e que você vai entender como que você vai ser reconhecida no mercado de trabalho. Mas os principais pontos, né, o passo a passo para que você faça isso é esse. Avalie os profissionais, comece a pensar nesse reconhecimento para que você entenda e também anote onde você quer ser os seus diferenciais. Você quer ser especialista em layout? Você quer ser especialista em 3D? Pô, aquele cara é reconhecido porque faz o melhor render da cidade. Aquele cara é conhecido porque as obras que ele entrega é top. Ele é reconhecido no mercado porque ele tem um processo de atendimento muito bacana que os clientes sempre elogiam. Então você tem que começar a criar essas ideias. Você quer ser reconhecida por qualidade de processos? Você quer ser reconhecida por projetos criativos? Você quer ser reconhecida por qualidade no atendimento? Você quer ser reconhecida por entregar projetos mais rápido? Qual é a meta? Qual que é a forma de reconhecimento? Você quer ter status, né? Eu quero que quando as pessoas entrem nesse ambiente, elas identifiquem um objeto de decoração que aquela lá é a minha referência e eu quero ser reconhecida por aquela peça de design de interiores. A gente tem profissionais assim, que a gente entra num ambiente numa casa-cor, numa mostra, tu bate o olho e tu fala, esse ambiente aqui é de tal profissional. Daí a gente olha na plaquinha e tá lá o nome do profissional, porque ele criou algumas identidades. Ele criou algumas formas de trabalhar para que ele fosse reconhecido. E essa forma de trabalhar, mesmo você que está recém-formado e que quer ser reconhecido no mercado, você pode também conseguir. Já comece organizado, pense nisso e assim, hoje o mundo digital ele é uma vitrine aberta. Então foca como você quer ser reconhecida. Pô, eu quero ser reconhecida porque eu faço projetos de animais, né? Pet shop, por exemplo. Comece a pesquisar sobre esse mundo, comece a entender o que esses caras buscam de referência. Quem que eles buscam, os caras que são reconhecidos no mercado, que são referências no mercado. Então você tem que conhecer primeiro o seu mercado para entender quem ele é, para depois você vir buscar esse reconhecimento. O reconhecimento profissional ele é construído por passos.
né? Você faz um bom trabalho, primeiro cria metas, faz um bom trabalho, vai desenvolvendo esse seu crescimento profissional e aos poucos o seu reconhecimento vai vindo e você vai fazendo esse trabalho de formiguinha até ter um bom reconhecimento profissional. Só que tudo isso precisa de processos, precisa de organização, precisa de foco, precisa de meta. Qual é o ponto que você vai ser fera nesse reconhecimento profissional? Você já pensou nisso? Pensa nisso. Quero que você crie o hábito de pensar nisso para que você comece a entender essas diferenças, né, do reconhecimento profissional. O reconhecimento profissional ele é gratificante, sim, e você recém-formado pode buscar, sim, como você também que já está há mais tempo no mercado pode buscar, sim. A experiência muitas vezes já vai trazendo junto esse reconhecimento profissional, mas muitas vezes não é a experiência que traz o reconhecimento profissional, são processos, são entender de algum processo, ser especialista num nicho, tudo isso eu quero que você pense. Hoje foi a nossa primeira live, né? A nossa live de aquecimento para a semana do dia 25, que a gente vai ter ali, que é um evento online, gratuito. A gente já abriu um grupo no Telegram, onde a gente vai comunicar, trazer informações. E hoje a live foi bem assim, light, porque ela realmente vai ser um aquecimento para essa semana, para essas semanas que vão seguir, e que a gente vai falar sobre muita coisa. Até essa semana eu coloquei um vídeo muito interessante que já tá aí no YouTube, tá no Instagram e no Facebook também, né? Falando sobre se eu preciso ter um espaço físico para montar o meu escritório, o que eu preciso ter. Esse é o meu foco. Eu quero que vocês tenham em mente o que vocês precisam ter para iniciar. E a nossa primeira conversa é o reconhecimento profissional, porque ele é a sementinha do que você tem que pensar, como o que você quer e o que você precisa para o seu escritório de sucesso. Então avalia comigo, como você quer ser reconhecida profissionalmente. Crie, né, esses pensamentos e eu queria deixar hoje aqui um beijo, um abraço, que você consiga pensar nisso para ir amadurecendo a sua ideia. Um beijo para vocês, pelo visto hoje não tem perguntas, e que vocês fiquem bem e não se esqueçam, amanhã às 8 horas a gente tem live, né? Às 20 horas a gente tem live novamente, e aí lá no Telegram tá o roteiro das lives da semana, tá bom? Beijo para vocês.